Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Elvia Martins, psicóloga e responsável pelo Belo Desenvolver. Não só responsável, mas idealizadora também. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Assistiram a aula passada? Então, olha só, esse vídeo faz parte da sequência de aulas referente ao nosso curso Desenvolvimento Infantil 3.1. Haha, que legal, não é? Então, assim, está sendo muito prazeroso e muito gostoso fazer esses vídeos para vocês, porque eu entro em contato com aquilo que eu gosto muito de estudar, que é sobre desenvolvimento infantil. Para essa aula de hoje, nós temos planejado aqui, nós planejamos o conteúdo que está relacionado com o período pré-natal. O que é isso, Elvia? Lembra que na aula passada eu mencionei para vocês que nós temos o desenvolvimento infantil dividido em etapas? Pois bem, nessa aula e na próxima aula que eu irei disponibilizar, são 2 vídeos relacionados ao período pré-natal. Esse primeiro vídeo, nós iremos conversar sobre gravidez e o desenvolvimento pré-natal propriamente dito. O que é isso? Do período de desenvolvimento gestacional. Então, quando a gente fala desse período, a gente fala que o contar dele é da concepção até o nascimento. Para que a gente possa entender cada vez mais e melhor a gestação, entender o nascimento, entender o desenvolvimento da criança, entender toda a influência do ambiente, nós precisamos começar essa discussão da raiz da situação. Então, por isso que eu estou me propondo a conversar com vocês sobre o período pré-natal e não passar diretamente para o início lá, quando a criança já nasceu, que é o que a gente chama de primeira infância, que vai do nascimento até os 3 anos de idade. E vocês vão perceber, através dessa aula, que muitas das situações que são vivenciadas no período gestacional, elas influenciam, sim, não só no nascimento, não só na escolha do tipo de parto, o plano de parto, que é algo que eu vou conversar com vocês na nossa segunda aula, mas também no desenvolvimento da criança na sua plenitude. Então, eu convido a vocês a virem comigo para assistir essa aula, mais uma aula, e eu vou compartilhar com vocês a nossa tela, tá? Só lembrando, o slide dessa aula já está disponível no nosso Drive. Então, eu peço que vocês deem uma paradinha nessa aula rapidinho e busquem lá o arquivo que o slide tem como título Gravidez e Desenvolvimento Pré-Natal, para que vocês possam anotar e acompanhar a aula junto comigo, tá bom? Deu a pausinha? Já ligou o play novamente? Então, vamos lá. Compartilho com vocês agora a minha tela. A minha tela está compartilhada já bem adiantada, tá, gente? Nossa, adiantou demais, senhor. Senhor, que é isso? Gente, acabou a aula. Não, brincadeira. Ai, gente, deu bronca. Não vou cortar. É a vida como ela é, tá? Então, vamos lá de novo. Eu vou voltar aqui e nós vamos sim começar a nossa aula. Não vou fazer corte e estamos juntos, né, não, meu povo? Então, aqui, começo a compartilhar. Eu acho que eu não falei para vocês, né? Essas tecnologias, elas invadiram nossos espaços de um jeito que a gente está aprendendo e cada vez vai aprender. Então, vamos lá? Então, esse aqui é a capa do slide que vocês devem procurar para acompanhar a aula, tá? Olha essa mãozinha, gente, esse toquinho de mãozinha aqui, minha gente, olha, coisa gostosa. Então, para essa aula, o que está planejado é que nós vamos conversar sobre as 3 etapas do período pré-natal, a influência do ambiente no período pré-natal e o acompanhamento e promoção desse período, que ele é tanto importante. E aí eu faço uma ressalva introdutória, que esse acompanhamento e a promoção, ela não diz respeito somente à mulher, ela também diz respeito ao homem também. Então, isso é válido ressaltar. Então, olha só, o período gestacional, ele se divide em 3 etapas. E essas 3 etapas, elas são sequenciais e acumulativas e são de grande representatividade para o desenvolvimento da criança, do bebê dentro do útero.
E vale ressaltar que não é nenhuma etapa é mais importante do que a outra, mas tem características distintas que influenciam nesse desenvolvimento saudável e esperado do bebê. Eu estou sempre falando bebê e criança, mas entendam que nesse momento nós estamos falando especificamente do feto, do bebezinho que ainda não nasceu. Então, para que vocês possam começar a entender melhor que etapas são essas que eu estou mencionando para vocês, nós vamos para aqui. E aí a gente vai entender melhor o que eu menciono para vocês agora. O período pré-natal, período gestacional, ele está dividido em 3 etapas. E essas 3 etapas, elas são sequenciais e acumulativas. E elas têm essa representatividade, têm uma grande representatividade para o desenvolvimento saudável. E essas etapas também, elas são muito suscetíveis à influência do ambiente nessa questão do desenvolvimento saudável, que é esperado de tal maneira que essa criança venha a nascer quando ela chegar ao nono mês de gestação, ou 42 semanas, né? Então, vamos lá. O primeiro período, que aí vocês podem já anotar ou já acompanhar, é o período germinal. O período germinal, ele vem da fecundação, ele é contado a partir da fecundação até a 2ª semana de gestação. E aí tem uma coisa que eu quero mencionar para vocês. Nesse período em especial, algumas mulheres elas até engravidam, mas não têm consciência. Não têm consciência no sentido de saber que estão grávidas. Nesse período a gente tem um índice interessante, relevante de abortos espontâneos, onde a mulher engravida, não sabe que está grávida e tem um aborto espontâneo, porque você há de convir comigo que é um processo diferenciado para o organismo da mulher. Então, dentro desse período germinal, ele tem 2 semanas. De fato, ele é rico no sentido das grandes mudanças e da celeridade que esse processo tem. Ele é caracterizado por uma rápida divisão celular. É impressionante a rapidez para essa divisão celular. E pelo início da diferenciação das células. Esse período, ele é um período onde mais à frente nós vamos perceber, nós vamos entender que ele dará lugar ao crescimento do corpo como um todo. Cabeça, tronco, os membros superiores, membros inferiores, o crescimento do cabelo, surgimento da pele, os sistemas, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema reprodutivo. Então, enfim, essas células, elas darão, sistema nervoso, né? Eles darão respaldo para esse aprimoramento, que é fundamental para o desenvolvimento da criança. Outro período que vale a gente destacar aqui, que é tão importante quanto o anterior, como eu mencionei para vocês, nenhum período desse é mais importante. Contudo, nós temos situações distintas acontecendo em cada período desse. O período embrionário, lembre de uma coisa, aliás, vale destacar uma coisa. O período germinal, nós ainda não temos um embrião, porque o período embrionário ele passa a existir a partir da 2ª semana. Então, da 2ª semana à 8ª semana, que é mais ou menos ali quando a mulher tem 2 meses de gestação, ela já começa a perceber determinadas características que são muito próprias da gestação. E como característica da gestação, que é um parêntese que eu vou fazer agora, a mulher ela começa a perceber que o corpo dela está mudando e algumas situações também começam a sofrer alteração. A começar pelo atraso menstrual. Nesse período, você já
a mulher, como ela está gestante, há uma ausência de menstruação. Então, um dos indícios, uma das situações que são observadas quando a mulher está grávida é a ausência da menstruação. Então, como ela está grávida, ela não menstrua, salvo algumas situações muito específicas e os médicos têm alguns quesitos a mencionar com relação a isso. Além da menstruação, há um aumento das mamas e os mamilos eles tendem a ficar mais sensíveis. Então, ao aumento da mama, os mamilos tendem a ficar mais sensíveis. Algumas mulheres pontuam uma sonolência, uma fadiga, um cansaço maior e aqueles cochilos durante o dia. Além desses cochilos durante o dia e essas outras características que eu mencionei para vocês, algumas mulheres apresentam náuseas e vômitos, que estabiliza mais ou menos ali no 3º mês de gestação. Mas há outros casos que vale destacar. As mulheres, elas têm casos que mulheres grávidas menstruam, meu Deus, perdão, elas vomitam ao longo da gestação por inteiro. Além disso, elas apresentam os desejos. Gente, esses desejos são muito interessantes, sabe? Eu vou contar para vocês a experiência de um desejo que eu tive na gravidez da Maria Eduarda, que é a minha filha mais velha. Muito engraçado. Estava grávida da Maria Eduarda e aí me deu vontade de comer siriguela. Gente, siriguela não era o período da siriguela. Aí o digníssimo foi atrás, foi até a Ceasa, buscou em todo lugar e não encontrou essa siriguela. Mas a Maria Eduarda não nasceu com a boca aberta, tá, gente? Isso é mito. Só para pontuar aqui. Então, esses desejos por alimentos, a questão do vômito. Outra coisa, a mulher ela relata a vontade de urinar com maior frequência. O que é isso? Porque é um achatamento da bexiga. Então, não é que a bexiga ela mudou de tamanho, ela está achatada. E como ela está achatada, aquele espaço ela não tem mais como guardar tanta urina. Então, a mulher ela sente muito mais vontade. No final da gestação, isso se torna muito mais frequente. Além disso, nós temos a questão da vontade de urinar, há uma variação de humor. Imagina aí que é um turbilhão de hormônios, um turbilhão de acontecimentos na vida dessa mulher e é esperado também essa variação de humor. Além disso, algumas mulheres relatam fraqueza, tontura, um mal-estar. Ou um outro dado que vale ressaltar, algumas mulheres também mencionam, e não é só... Quando eu estou dizendo assim, as mulheres mencionam, não quer dizer que isso está só no senso comum, só na fala da mulher. São características que nós levamos em consideração para o acompanhamento de uma mulher quando ela está grávida. Então, tudo isso que eu falei para vocês, eu estou falando assim, é um relato de mulher, porque além do relato, esse relato ele corrobora com aquilo que está na literatura. Então, tem essa questão toda que eu tenho falado aqui, tudo isso que eu acabei de mencionar para vocês, e algo também, o sistema digestivo ele tende a ficar um pouco mais preguiçoso e as mulheres também relatam essa dificuldade no ato de defecar. Então, tudo isso me diz que essa mulher está grávida. Então, como é que eu consigo mapear isso? Eu consigo melhor mapear todas essas características que eu estou dizendo para vocês, não no período germinal, mas sim a partir do período embrionário. Porque no período embrionário, essa mulher já atingiu ali os 2 meses de gestação, ela já conseguiu perceber que a ausência da menstruação, os seios aumentaram de volume, as mamas aumentaram de volume, o mamilo está mais sensível, ela começou a apresentar uma certa tontura e fraqueza, uma sonolência maior, cochilos durante o dia, a dificuldade na alimentação. Então, todos esses quesitos, eles me trazem essa informação que permite dizer que essa mulher está grávida. Obviamente que se ela apresentar
esses sinais que eu estou mencionando para vocês, o que permite trazer uma informação com muito mais certeza é ela fazer o exame de sangue, o beta-HCG, ou o exame de urina. Sendo que o exame de urina, a partir de um mês é que ele vai detectar que, há um processo gestacional ali acontecendo. Mas o exame de sangue, não. Ele, com 7 dias após a fecundação, já é possível trazer essa informação com uma certa segurança que essa mulher está grávida. Então, dentro disso, nesse período aí, todas as estruturas do corpo do embrião, ele começa a apresentar. Então, eu tenho um desenvolvimento céfalo-caudal. Então, primeiro surge a cabeça, aí cabeça, corpinho, e nesse quesito aí, essa estrutura do corpo, ele começa a ser formado. E aí inclui também os órgãos internos em desenvolvimento. Nesse momento, é um momento que tudo está se desenvolvendo muito orquestradamente. E a influência do ambiente é extremamente válida, é extremamente válido perceber a influência. Essa mulher não pode fazer ingestão de bebida alcoólica, cigarro, por exemplo, ela não pode fumar, não só bebida alcoólica, não só cigarro, também tomar muito cuidado com os alimentos que ela faz a ingestão. Sushi, por exemplo, comidas cruas, ela não pode fazer a ingestão. Não é que ela não possa, mas não é aconselhado. Uso de drogas também não pode, nem drogas lícitas, nem ilícitas. As lícitas, que são aquelas prescritas por médico, você precisa exatamente saber para que essa mulher precisa tomar essa medicação, tão tal que na bula das medicações, elas têm uma indicação para saber se essa mulher está ou não grávida, porque influencia diretamente no embrião, no feto, na saúde dessa mulher e na saúde desse bebê. Algumas das medicações, elas até provocam aborto, né? Então, é muito complicado a ingestão de medicações sem o devido acompanhamento médico. Então, ficou claro para vocês período germinal e período embrionário? A gente passa agora para o período fetal. Eu pergunto, ficou claro? Mas é muito engraçado, né? A gente perguntar se ficou claro. Falta só aquela história do joinha ou dizer que tudo bem, pode seguir. Mas aqui, como é gravado, a gente fica achando e acreditando e torcendo que vocês tenham entendido o que é o período germinal e o período embrionário. O período fetal, gente, é o que eu costumo dizer que é um período mais de lapidação. Nesse período, ele é contado a partir da 9ª semana até o nascimento. Então, ou seja, da 9ª semana até ali entre a 40ª e a 42ª semana, levando em consideração que é um parto normal. Agora, se for cesariana, os médicos geralmente fazem a cesariana ali entre a 39ª e a 49ª semana, mas nós teremos a nossa próxima aula específica para falar só sobre os partos. A partir da 9ª semana, após a contar da concepção, nós entramos no período fetal, ou seja, deixa de ser embrionário e passa a ser um feto. Essa fase, essa etapa do período gestacional é onde a criança ela tem um maior crescimento, os órgãos se tornam muito mais maduros, aliás, muito mais não, os órgãos se tornam maduros, há um crescimento gradativo e essa criança ela atinge um peso que ela precisa para sobreviver fora do útero. Gostaria de fazer uma ressalva aqui. Aliás, não é nenhuma ressalva, é acrescentar a informação. Nesse período fetal, onde há um aprimoramento, e esse aprimoramento é que vai permitir que esse feto possa sobreviver após o nascimento, é onde a gente percebe, é onde a mulher ela passa a sentir os movimentos, não que o feto ou o embrião não se movimentasse anteriormente, ela se movimentava sim,
Mas a mulher, ele tinha muito espaço lá dentro para ficar nadando, brincando lá dentro, e a mulher ela não conseguia perceber. Ela não conseguia sentir, só sentia assim leve ondinhas. E que às vezes a mulher até troca, pensando que são gases, mas às vezes é o embriãozinho lá se mexendo, brincando lá dentro. Eu tô rindo, gente, porque tem uma pessoinha lá do outro lado da câmera dando tchau, fazendo assim, dançando para eu ver. Mas voltando para cá. Então, nesse período, é onde o feto cresce. Os brotos dos braços, os brotos das pernas, eles crescem. Então, como eu falei para vocês, é um desenvolvimento céfalo-caudal. Então, eu venho do céfalo para o restante do corpo e eu tenho o crescimento dos membros e dos membros superiores e membros inferiores, amadurecimento dos sistemas, sendo que o sistema respiratório é o último sistema que fica pronto para o nascimento. Então, eu tenho todos os outros sistemas acontecendo no seu processo de amadurecimento e o sistema respiratório é o último que fica ali pronto para o nascer. Ok? Então, passando um pouco mais à frente, eu tenho agora a influência do ambiente no período pré-natal. E eu tenho incluído tanto os fatores paternos quanto os fatores maternos. Eu começo a falar pelos fatores maternos, sendo eles nutrição, o peso da mãe. Olha só, gente, isso é um ponto extremamente oportuno de ser conversado. Durante o processo gestacional, essa mulher ela faz um acompanhamento pré-natal. E esse acompanhamento pré-natal é possível fazer, de fato, o acompanhar da alimentação, da ingestão de alimentos, a quantidade adequada de ingestão de alimentos, tanto para ela quanto para o feto, como também o acompanhamento do peso. É recomendado que no período gestacional, essa mulher, no máximo, ela chegue a ganhar aí 12 quilos durante o período gestacional. Sendo que, para que esse acompanhamento possa acontecer, ela precisa, sim, fazer visitas não só ao ginecologista, obstetra, como também ao nutricionista, porque nesse quesito, a gente precisa ser muito cuidadosa e eu sou muito preocupada, porque um ganho de peso bem exacerbado tem complicações bem consistentes, como, por exemplo, pré-eclâmpsia ou eclâmpsia propriamente dita, ou essa mulher pode desenvolver uma diabetes gestacional. Então, os perigos para ela e para o bebê são gigantescos quando a gente fala de uma má alimentação ou uma alimentação inadequada. Tanto quanto a alimentação em grande quantidade, ou a ingestão de calorias em grande quantidade, como em baixa quantidade, ela pode trazer uma subnutrição para esse feto. E quando ele nascer, ele nasce com um peso bem baixo e compromete ao desenvolvimento dele como um todo. O ganho de peso em demasiado e a desnutrição também são fatores complicadores, porque esse feto ele deixa de receber nutrientes que são necessários, até porque a recepção de nutrientes pelo feto se dá via cordão umbilical e, obviamente, se dá pela mãe. Então, as trocas gasosas, o fluxo dos nutrientes se dá por lá. A atividade física e trabalho pesado. Quando eu falo de atividade física, os médicos eles recomendam, a Sociedade de Pediatria, de Obstetrícia, recomenda que a mulher ela faça, sim, atividade física. Só que essa atividade física ela não pode ser uma atividade física com sobrecarga, que possa impactar diretamente no período gestacional e culminar aí até para um aborto, que é algo extremamente indesejado. Na atividade física, ela é recomendada a partir do 3º mês de gestação.
E por que isso? Porque os 3 primeiros meses são aqueles 3 primeiros meses de extremo refinamento. A influência do ambiente, ela é gigantesca nos 3 primeiros meses, onde todos os sistemas estão se formando, onde o embrião ele se forma de uma forma que posteriormente isso vai ser só lapidado. Então a gente vai perceber que a cada mês do período gestacional algo está de fato acontecendo num ritmo bem acelerado, como nenhum momento ou outro da vida. No alto, primeiro a gente tem uma grande e rápida divisão celular, depois a gente tem o surgimento dos órgãos e o aprimoramento do corpo, e depois a gente tem não só o aprimoramento, mas como ganho de peso e crescimento. No caso das crianças, só fazendo um parâmetro aqui, no caso quando o bebê nasce, tudo aquilo que foi vivenciado pela mulher durante o período gestacional vai sim influenciar nesse desenvolvimento dele dentro da barriga dela, dentro do útero. Então, a atividade física, ela é recomendada a partir do 3º mês de gestação. Outra coisa que eu quero mencionar para vocês, o tipo de trabalho que essa mulher realiza. Então, se ela tiver contato com raio-x, ela não pode, máquinas de xerox, ela não pode, determinados em fábricas, tem que saber exatamente qual o setor que essa mulher trabalha, porque ela precisa ser recolocada em outro setor para desenvolver as atividades dela, porque interfere diretamente na gestação. Consumo de drogas é aquilo que eu falei para vocês no início da aula, que a gente precisa ter muito cuidado. Drogas ilícitas, nem pensar. E as drogas ilícitas e as medicações, que são consideradas drogas, elas precisam ter o devido acompanhamento do médico. Uma mulher grávida, ela não pode fazer ingestão de medicação se ela não for devidamente acompanhada. Porque isso, você não sabe que medicação é exatamente, pode até saber, mas não sabe o efeito dessa medicação. Até uma dipirona monohidratada, você faz uso dela quando, se prescrita for. Então, toda medicação que a mulher grávida precisa tomar, ela necessariamente precisa passar pelo crivo do médico. Um ponto que eu quero destacar aqui é a ansiedade e estresse materno. Essa mulher está passando por um turbilhão de mudanças. E esse turbilhão de mudanças, elas são fatores muito pujantes de ansiedade e de estresse. Depende muito de como essa mulher percebe o que está acontecendo ao redor dela, como ela entende essa gestação, como ela entende esse período que ela está vivenciando. Então, tudo isso influencia muito em características de ansiedade, de estresse. Eu tenho uma aula para ministrar para vocês que é específica só sobre transtornos e a gestação ou após a criança nascer. E, por exemplo, eu vou falar com vocês sobre depressão pós-parto. Vou deixar guardadinho aqui para a gente conversar um pouco mais à frente. A idade materna, estudos comprovados da Sociedade de Pediatria, Sociedade de Obstetrícia, ela é relatado que a idade da mulher interfere sim na saúde do feto, interfere sim na saúde da criança e, obviamente, interfere na saúde dessa mulher. Então, é um quesito que a gente precisa tomar muito cuidado para entender. Gente, desculpa, passou aqui. Ai, o que foi que eu fiz, senhor? Não terminei a aula, não vou cortar. Pronto. Estou só dizendo para vocês que eu não vou cortar, porque vocês sabem que aqui é ao vivo. Ao vivo não, gravado. Então, olha só. Aqui eu quero ressaltar uma coisa bem interessante. A idade materna, determinadas situações a gente precisa tomar muito cuidado. Hoje a gente sabe que as mulheres elas levam muito mais tempo para engravidar, para a sua primeira gestação. De acordo com o IBGE 2018, as mulheres elas têm aumentado a idade que a mulher tem o seu primeiro filho. De acordo com o IBGE, a mulher ela tem seu primeiro filho ali nos 32 anos, 31, 32 anos, que é totalmente distinto de dados do IBGE de outrora, que informava que a mulher ela tinha seu filho entre 25 anos e
30 anos. Esses dados são os dados, gente, que nós temos de 2005, né, que é um dado bem comparativo, que a gente consegue perceber a diferença de 2005 para 2018, que é esse último dado que eu peguei para trazer para vocês. E diversos fatores influenciam isso. A mulher, ela decide o tempo que ela vai engravidar, ela tem, de acordo com o IBGE, ela tem dado muito mais ênfase para a vida profissional dela, ela só decide engravidar quando passa um período maior em que ela já tenha trabalhado, entrar na faculdade, feito pós-graduação ou esteja trabalhando. Então, tudo isso influencia na decisão dessa mulher vir a ter o seu primeiro filho. E as mulheres hoje, elas decidem, hoje que eu digo há algum tempo até, a quantidade de filhos que elas têm. 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, muito pouco provável. Porque, de acordo com o IBGE 2019, as famílias hoje elas têm filhos, uma média de 1 filho por casal. E isso começou a aparecer a ideia de não ter filhos também, que é uma outra questão. Então, dentro desse quesito, a idade da mulher, então, quanto mais tempo eu levar para ter o primeiro filho, mais acompanhamento essa mulher precisa ter. Porque a idade dela influencia em tudo. Então, se essa mulher tiver um filho mais cedo, até o processo dela de recuperação, seja por parto normal ou seja por parto cirúrgico, ela tem uma diferença nesse processo aí de restabelecimento da saúde. Além disso, nós temos as ameaças ambientais externas, que são as mais variadas possíveis, que influenciam diretamente na gestação. Aí você me pergunta, o que seriam essas ameaças? Violência na rua, por exemplo, a mulher que passa sofre um assalto, ela estando grávida, isso pode impactar diretamente, estresse pós-traumático, em alguns casos podem até perder o bebê. Então, são coisas que essas ameaças externas, elas são violência doméstica, violência de rua, né? Assalto, como eu acabei de falar para vocês. Então, são situações que influenciam sim. Agora, falando de fatores paternos, nós temos algo que influencia também. Consumo de droga. Quando eu falo consumo de droga, gente, eu falo de tabagismo e falo de alcoolismo, tá? Também, né? Não é só, também. Doenças paternas, que são próprias do homem, que o homem está acometido. Aí entra também doenças sexualmente transmissíveis. E a idade do pai também influencia no processo gestacional. Indo um pouquinho mais adiante, eu falo agora para vocês do acompanhamento e promoção do pré-natal. Inicialmente, eu quero destacar que esse acompanhamento ele deve sim existir do começo ao fim da gestação, porque só assim você consegue, de fato, entender o que está passando com essa mulher dentro do processo gestacional, e aí inclui acompanhamento nutricional, inclui acompanhamento odontológico, sim. Existe um mito que a mulher não pode fazer extração ou não pode fazer nenhum tipo de acompanhamento odontológico, porque isso pode influenciar. Influencia sim, se essa mulher tiver uma cárie, por exemplo, no dente. Então, isso pode sim influenciar, porque cai na corrente sanguínea e se cai na corrente sanguínea, chega até o feto. Nutricional, odontológico, ginecológico, dentro da obstetrícia também. Saúde mental tem que ser acompanhada, a mulher precisa também ser acompanhada durante esse período, porque há uma mudança não só no quesito corporal, né, gente? Essa mulher ela passa a entender o que está acontecendo com ela de uma forma bem diferente. Então, vindo um pouquinho mais para frente, esse acompanhamento ele precisa acontecer durante a gestação como um todo, que é o que eu disse para vocês. Esse acompanhamento ele é mensal. Nós temos duas coisas aqui a conversar, né? O acompanhamento feito dentro de uma perspectiva particular, via plano de saúde, e dentro da perspectiva via
SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde. É diferente. A mulher ela tem sim uma caderneta de acompanhamento em ambos e que precisa, primeiro ela faz uma bateria de exames no primeiro momento da gestação, assim que ela descobre que está grávida. Ela faz exame de sangue, de urina, faz exame de tudo que vocês podem imaginar logo no início da gestação, para que tenha um maior acompanhamento. A questão é verificar também peso, é verificada alimentação. Então, esse acompanhamento ele é pré-natal. Faz o acompanhamento dos dois, tanto da mulher quanto do bebê. Então, pode ser até óbvio isso que eu estou falando para vocês, mas essa preocupação ela precisa ser para os dois. Porque essa mulher, se ela não estiver bem, essa gestação, ela sofre impacto desse não estar bem. Então, isso precisa ser feito. E a promoção do pré-natal, ela acontece quando há uma conscientização da mulher e, obviamente, do seu companheiro que o pré-natal ele precisa e deve ser feito e deve ser respeitado. Durante o pré-natal, tem uma coisa que é muito importante, que é pauta da nossa próxima aula, é conversar sobre o plano de parto. O que é o plano de parto? É todas as decisões que a mulher toma com relação ao parto que ela deseja ter. Então, isso é muito válido porque traz uma segurança. Por direito, toda mulher que entra em trabalho de parto, que ela terá o seu filho, seja via vaginal, parto vaginal, ou cirúrgico, ela pode e deve reivindicar o direito de um acompanhamento dentro daquele espaço lá que é totalmente diferente para ela, que é o centro cirúrgico. Então, dentro disso, é o que a gente precisa falar. Há uma conscientização e um desejo muito grande que essa mulher seja acompanhada para que tudo ocorra da melhor maneira possível e todos os fatores que possam interferir ou atrapalhar o processo gestacional, eles sejam ali barrados e essa mulher tenha um movimento acontecendo da melhor maneira possível. Na nossa próxima aula, gente, nós vamos conversar sobre nascimento e recém-nascido. Então, é uma aula assim, bem gostosinha, que vale a pena muito a gente assistir, tá? Não deixe de tirar sua dúvida, tá, gente? Aqui eu coloquei todos os canais que vocês podem e que está disponível. O Instagram do Belo Desenvolver, você pode mandar mensagem para mim via direct. O e-mail do Belo Desenvolver, que é belodesenvolver@hotmail.com. O canal do YouTube, que é esse que está passando todas as aulas para vocês. E o que é que eu peço? Deem uma olhadinha, assistam essa aula quantas vezes vocês quiserem, porque ela está aí para vocês. E estudem, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à inteira disposição de vocês, tá bem? Então, fica um grande beijo, um abraço e estudem e vamos que vamos, gente! Tô desligando, tá? Ainda não saí, tô dando um tchau. Beijo, se cuidem!